Irmãos, eu espero que essa igreja hoje seja o Monte Tabor. Cristo nos trouxe aqui para se transfigurar diante de nós, como se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. Sabe por que ele fez isso? É importante, para a gente entender a transfiguração, temos que entender o contexto no qual ela foi descrita e aconteceu. É o capítulo 17 de São Mateus, o início do capítulo 17. No capítulo 16, depois que Jesus fez aquela enquete para saber como é que estava a sua missão, quem o povo diz que eu sou? Ninguém acertou. E vocês, quem dizem? E o Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, a partir daquele momento, Jesus fala: feliz és tu, Simão Pedro, porque não foi o sangue nem a carne que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. E começou a dizer, a fazer o primeiro anúncio da sua paixão. O Filho do Homem, que é ele, deve ir para Jerusalém, sofrer muito, ser rejeitado, ser morto, e ao terceiro dia vou ressuscitar. Pedro não gostou daquela conversa. Chamou Jesus num canto e falou: Deus te livre disso. Eles tinham na cabeça a ideia de um Messias triunfante, um Messias forte, um Messias, um novo Davi, que viesse libertá-los da dominação romana. Um Messias que tenha que sofrer, que passar pelo fracasso, pela morte, não cabia na cabeça dos judeus. Pedro chama a atenção de Jesus: Deus te livre disso. Bom, esse Pedro que 5 minutos atrás tinha escutado: feliz és tu, porque foi o meu Pai que te revelou isso, quem sou eu? Agora Jesus diz para ele: afasta-te de mim, Satanás, porque você me serve de pedra de escândalo. Você pensa como os homens e não como Deus, porque os homens acreditam no sucesso, né? No poder, na grandeza, né? Na vitória pela força, né? E Deus tem outros caminhos diferentes dos nossos, porque, irmãos, o poder, a força, a grandeza humana acabam em nada. E esse fracasso aqui da cruz desembocou na ressurreição e na verdadeira e definitiva vitória. Pois bem, os apóstolos estavam meio chocados com aquele anúncio de Jesus. Sua fé estava meio abalada. Então Jesus pega os 3 principais dos 12, Pedro, que seria o primeiro papa, Tiago seria o primeiro bispo de Jerusalém, primeiro mártir dos apóstolos, Herodes mandou matá-lo, e João era o mais jovem, aquele que viveria mais tempo, a última testemunha viva dos apóstolos. Esses 3 que contemplaram a ressurreição da filha do Jairo. Quando Jesus vai ressuscitar aquela menina, ele está acompanhado desses 3. E no Horto das Oliveiras, quando ele está enfrentando a paixão e suando sangue, são os 3 que estão ali com ele, dormindo. Tá bom. Por que Jesus os levou ao monte? Dizem os padres da igreja, para afastar do coração dos apóstolos o escândalo da cruz. E é por esse mesmo motivo que Cristo nos trouxe aqui. Porque você e eu temos todos os dias a tentação de nos escandalizar da cruz. Porque a cruz, o sofrimento, a doença,
a perda do emprego, a morte de uma pessoa querida, todo tipo de sofrimento questiona o amor de Deus por nós. Se Deus me ama, se Deus é meu Pai, se Deus é bom, por que permite que eu sofra? Por que permite que me aconteça isso agora? O demônio, pai da mentira, está sempre sugerindo, mandando umas flechinhas inflamadas, dizendo: escuta, mas você que não perde a missa do domingo à noite, lá na São Pedro, você que reza, você que procura ser uma pessoa honesta, e te acontece isso? Mas você não merece isso? Como se o sofrimento fosse um castigo. Então, irmãos, todos nós temos esse combate, todos nós temos essa luta. Todos nós precisamos que Cristo nos leve ao Monte Tabor, um monte lindo, que fica na Galileia, 580 e poucos metros, no meio de uma planície, uma montanha. Jesus, a montanha é sempre um lugar mais perto de Deus, mais perto do céu, um lugar de silêncio, um lugar de oração, um lugar onde do alto dá para a gente enxergar, ter uma vista mais ampla da realidade. Como nós precisamos de vez em quando subir no Tabor. O Papa Bento XVI diz que a transfiguração foi um acontecimento de oração. Mateus não diz, só fala que Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João a um lugar à parte sobre uma alta montanha e foi transfigurado diante deles. Esse mesmo texto em Lucas é explícito. Jesus subiu a montanha para rezar e enquanto rezava se transfigurou diante deles. Enquanto rezava. Dia 4 foi dia dos padres, patrono São João Maria Vianney, cura d'Ars. Esse homem santo dizia que a vocação do homem é dupla: amar e rezar. Os santos conseguem fazer essas sínteses que são estupendas. Você nasceu para duas coisas: amar e rezar. Você quer ser feliz? Você quer se realizar como pessoa humana? Deus te criou e criou a mim para duas coisas: amar e rezar. Só que é impossível amar o outro se eu não rezo, se eu não tenho uma relação com Deus, se eu não recebo de Deus o amor. Impossível amar de verdade, não esse amor romântico, esse amor de novela, esse amor que fala eu te amo e depois vai embora. Amar é dar a vida, amar é amar o outro, aceitar o outro como ele é. Bom, é impossível amar sem rezar, e é impossível rezar direito sem amar, porque a verdadeira oração é pensar em Deus amando. Uma coisa está ligada com a outra. Irmãos, e podemos fazer 1000 coisas, seremos felizes amando e rezando, numa relação boa com as pessoas e com Deus. Tá bom, mas então Jesus, enquanto rezava, foi transfigurado diante deles. Só Mateus fala que o seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Sol, luz, claridade é símbolo de vida divina. Vocês viram a primeira leitura de Daniel? Fala, o ancião de muitos dias que sentou no trono, sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Fogo, luz, calor,
Deus é luz, fala São João, porque Deus é amor. A luz irradia, a luz se comunica, a luz ilumina, a luz aquece. Então, irmãos, Jesus, o Papa Bento ainda fala que a transfiguração é uma antecipação da ressurreição. E Jesus está mostrando, porque quando ele nasceu de Maria, ele assumiu completamente a natureza humana. Jesus, irmãos, era 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Só que a sua divindade ficou escondida, ficou eclipsada pela humanidade. Tanto que Jesus era rejeitado e era um homem como em Nazaré. Falou que ele não podia fazer nenhum milagre, porque quem esse cara pensa que ele é? Não é o filho do carpinteiro? Não sabemos quem são as irmãs dele, os irmãos, os primos. Tinham a ficha de Jesus, não acreditavam que ele fosse mais do que o filho do carpinteiro. É o preço que ele pagou por ser totalmente homem. Mas então, naquele momento, Jesus abriu a cortina. Olhem quem sou eu. Esse que vai para a cruz, esse que vai ser rejeitado, que vai sofrer muito, olhem quem sou eu. Abriu, deu um flash do céu, da ressurreição, da vida divina que ele trazia, escondida nele. Porque eles precisavam, para não se escandalizarem da cruz de Cristo e das suas cruzes, precisavam fazer essa experiência. E aparece, irmãos, Moisés e Elias. Moisés, símbolo da lei, da Torá, né? E Elias, símbolo dos profetas. Esses dois que sofreram muito também, que foram muito perseguidos e que morreram também de um jeito. Elias foi arrebatado num carro de fogo, e Moisés foi sepultado, mas ninguém sabe aonde, né? E é todo o Antigo Testamento que está conversando com Jesus. Mateus não fala o motivo da conversa. Lucas é mais explícito e diz: conversavam com ele a respeito do seu êxodo. Êxodo é a saída do Egito, né? No êxodo do Antigo Testamento, a saída da escravidão do Egito para a terra prometida. O êxodo de Cristo é um êxodo maior e mais profundo. É a saída, é a libertação do pecado e da morte para o reino dos céus, para a vida eterna. Jesus ia fazer esse êxodo. E todo o Antigo Testamento está preparando, está anunciando, né, que é esse o caminho, é essa a estrada. Não é a estrada das armas, como queriam os zelotas. Um partido religioso e político estava armado até os dentes, só esperavam o sinal verde do Messias para fazer a revolução. Jesus sabia, irmãos, as revoluções são todas enganosas. Elas, sob pretexto de acabar com a injustiça, sob o pretexto de criar uma igualdade entre os homens, as revoluções são assassinas. Assassinas. Revolução Francesa, Revolução Bolchevista, Russa, todas as revoluções. Também o nazismo tinha a pretensão de uma raça pura. Em nome dessa pureza, tinha que fazer campos de concentração e matar em câmara de gás, né, as formas mais bizarras, um extermínio. Todos os revolucionários, irmãos, que não acreditavam em Cristo, mais estragaram, mais mataram do que libertaram e sanaram a humanidade. Todos. Por isso, cuidado com os revolucionários, que depois são os maiores burgueses e aproveitadores e escroques dos pobres.
Cuidado. Tá bom, irmãos, mas Jesus, eles quando veem aquele espetáculo, né? Pedro fala: Senhor, é bom estarmos aqui, só que é o céu, vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas. Era a festa das tendas, né? Queriam permanecer ali, mas tinha que descer o monte, não estava na hora ainda, né? Antes da glória tem que passar pela cruz. E quando eles ainda estavam falando, uma nuvem desceu sobre eles, símbolo do Espírito Santo, e do meio da nuvem a voz do Pai. Irmãos, é uma teofania, manifestação de Deus, a Trindade, o Filho que está ali, o Espírito Santo, a nuvem e a voz do Pai. O que o Pai diz? Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Sabem o que é isso que o Pai está fazendo? Na nossa linguagem moderna hoje, jurídica, seria declaração de paternidade. Muitos jovens que fazem alguma coisa fora da normalidade, depois tem que se submeter a esse exame de DNA para saber se o filho é seu ou não, torcendo muitas vezes para que não seja, para ficar livre do ônus de ter que pagar uma bela quantia todo mês, por muitos anos. Mas aqui não, irmãos. Esse pai está tendo orgulho de dizer: esse filho é meu, esse é o meu filho amado, no qual eu me comprazo, eu encontro o meu prazer nele, porque ele, sendo santo, está disposto a morrer pelos pecadores, sendo justo, está entregando sua vida pelos injustos, sendo imortal, porque era o Filho de Deus. Deus não pode morrer, se fez homem, se fez mortal, para dar aos homens a imortalidade. Que coisa, irmãos! Por isso o Pai está encantado com o seu Filho, e diz: escutai-o. E Moisés e Elias desaparecem. Quando eles levantam os olhos, eles veem que Jesus está sozinho, para dizer: agora a revelação de Deus, a manifestação definitiva e plena do Pai é Cristo e ninguém mais. Escutai-o. Você quer que a tua vida tenha sentido? Você quer ter a vida eterna? Você quer ter a fé? Você quer ser transfigurado? Escute a Cristo. Porque o drama da nossa vida, irmãos, é que nós escutamos a todo mundo, menos a Cristo. E lembrem que escutar significa obedecer. Em hebraico, tem um verbo só para essas duas palavras: escutar e obedecer. E é interessante isso, porque no fundo, se eu não obedeço, é porque eu não escutei. Escutai-o, obedecei-o, porque Ele é o Salvador. E é interessante, irmãos, que diante daquela luz, daquele espetáculo, os discípulos se prostram, muito assustados, caíram com o rosto em terra. Jesus se aproxima, tocou neles e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Não sei se tem alguém aqui hoje assustado com a sua cruz, com os seus sofrimentos, com aquilo que te faz perder o sono. Se tem alguém aqui hoje assustado, com medo, Cristo o toca com a sua palavra e com o seu corpo na Eucaristia e te diz: levantai-vos, não tenhais medo, eu estou com vocês. Olha quem eu sou. Quem que você está seguindo? Você está seguindo um coitadinho, um derrotado? Não, o Filho de Deus, que vai morrer,
mas que vai ressuscitar. Então, levantai-vos, levanta, não fica caído, não fica aí desanimado e desconsolado. Levanta e não tenha medo, confia em mim. Por isso, irmãos, que é uma palavra maravilhosa, eu espero que possamos hoje descer o Tabor, voltar para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a família, né? E olhar as nossas cruzes com os olhos da fé. Você pensa, qual é a minha cruz? O que me faz sofrer? E pensa, essa cruz não pode me matar. Sinto muito para a cruz, né? Por quê? Porque o Senhor, aquele que ressuscitou, aquele que venceu, aquele que me ama, está comigo. Porque, irmãos, o que pesa na nossa vida, o que nos cansa, não é tanto a cruz, é o pecado, é a murmuração, é o fato de eu não acreditar que Deus me ame. Isso torna a vida pesada, isso cansa, porque eu passo a vida inteira me defendendo, me justificando e tentando. Isso cansa, irmãos. Agora, se o Senhor, no seu amor, tira do meu coração o pecado e me coloca a fé, a confiança, então eu posso experimentar aquilo que Jesus falou: o meu fardo é leve, o meu peso é suave. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos darei descanso. Que maravilha! Então, irmãos, bendigamos o Senhor que nos trouxe aqui nessa noite, porque sabia que eu preciso dessa transfiguração. Saber que aquele que eu estou seguindo não é um qualquer, é o Filho de Deus, e que hoje me toca com a sua graça, e diz que o dedo de Deus é o Espírito Santo, Digitus Dei, né? Espírito Santo. Se o Espírito Santo te toca, alguma coisa muda dentro de você. Talvez os problemas continuem os mesmos, mas o teu jeito de enfrentar os problemas muda. O teu jeito de enxergar as pessoas e se enxergar muda. E é isso que tem que mudar. Fui na UTI anteontem e uma senhora dizia: eu ainda espero um milagre, eu ainda espero um milagre, eu ainda espero um milagre. Eu conhecia o filho dela e falei: minha senhora, o milagre já aconteceu. O milagre mais importante não é o seu filho salvar porque ele está morrendo. O milagre mais importante é que seu filho acreditou em Jesus Cristo e aproveitou a sua doença longa e terrível e se encontrou com Deus e aceitou a sua cruz e morreu santamente. Esse é o milagre. E por que o milagre tem que ser ou Deus cura o meu filho ou eu não acredito? Quem falou? E hoje, irmãos, quantas igrejas, pseudo-igrejas, estão aproveitando? Hoje tem uma afilhada que trabalha no Hospital do Câncer, em Barretos, e ela falava como que ali tem uma invasão dessas seitas, né? Tendo a coragem de dizer para uma família que estava desesperada por uma criança que estava morrendo: a senhora, sabe por que a senhora não foi atendida ainda? Porque a senhora está atrasada no dízimo. É isso que as igrejas Universal e outras estão falando. É um absurdo, é uma violência. Irmãos, por isso que nós temos que, a nossa fé tem que crescer. Temos que ter uma fé adulta, madura, para ajudarmos os outros, porque as pessoas estão sendo enganadas, tapeadas, ludibriadas. E Deus, se eu me converto, se Deus me dá a fé, eu posso dizer uma palavra de consolação verdadeira, posso aceitar a morte, por quê? Porque a nossa, São Paulo, e eu encerro, já falei demais, nossa senhora, 7:50. São Paulo fala assim: a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos ansiosamente
o Senhor Jesus Cristo, que transfigurará o nosso corpo humilhado. Irmãos, o corpo vai sendo humilhado pela idade, pela doença, pela morte. Mas transfigurará o nosso corpo humilhado, conformando ao seu corpo glorioso, pelo poder que Ele tem. Irmãos, essa é a nossa esperança, e nós vamos comungar daqui a pouco o corpo do Filho de Deus, antídoto contra a morte verdadeira, que não é a morte física, irmãos, a morte do espírito, a morte da alma, essa que é terrível. Pois bem, aqui está o antídoto contra a morte. Se você comunga Cristo, você vive, você aceita a tua história, você enxerga a vida com outros olhos. Tá bom, encerro, eu já estou encerrando faz tempo e nunca paro. Padre Raniero Cantalamessa fala uma coisa: como se transfigurar em Cristo? Como? Conhecendo a Cristo, comungando Cristo e imitando Cristo. Como que eu conheço a Cristo? Pela palavra de Deus. Todo dia tenho que me alimentar da Escritura, tenho que meditá-la, tenho que conhecê-la, para eu receber essa luz que guia meus passos. Comungar a Cristo na Eucaristia, estar unido ao corpo de Cristo e evitar tudo aquilo que me separa da comunhão. Muitos jovens hoje, a moda é juntar, não é casar na igreja. Vamos juntar, depois se der certo, a gente, quem sabe, né? Tá bom, só que juntando, não estando casado na igreja, você não pode comungar, você não pode se confessar, porque você está vivendo uma situação irregular. E meu caro, me diga uma coisa: o que é que vai sustentar o teu casamento se não for a Eucaristia? Como é que você vai querer amar o outro, dar vida pelo outro, sem Cristo? Me diga, com as tuas forças, vai contar para outro. Então, irmãos, ou nós comungamos Cristo e colocamos Cristo em primeiro lugar, ou vamos idolatrar o outro, ou nos escravizar ao outro. Mas amor só quando Cristo é o primeiro. E terceira coisa, imitar a Cristo. Sabe como? Tomando a cruz como Cristo, não fugindo da nossa história, da nossa responsabilidade. Imitando a Cristo, com o Espírito de Cristo, eu posso cada dia tomar minha cruz e seguir a Jesus. Porque sem a cruz não dá para ser cristão. Se eu quiser uma vida, se eu quiser um Cristo sem cruz, eu vou ficar com uma cruz sem Cristo. E aí é horrível, a cruz sem Cristo é terrível. O Papa Paulo VI, quando falaram, um bispo falou para ele: Santo Padre, eu estou pensando em desistir, está muito duro ser bispo e eu não estou aguentando, estou velho, estou doente. E o Papa Paulo VI falou para ele: a cruz jogou Cristo no chão, mas Cristo não jogou a cruz no chão. E o Papa abraçou a cruz até o fim.